Você já teve aquela sensação de que em uma dada situação você meteu os pés pelas mãos? Você poderia ter feito melhor, mas não fez e não sabe o que é que está acontecendo? Parece que alguma coisa te domina, alguma coisa te impede de fazer aquilo que é certo? Pois é sobre isso que eu quero tratar com você no vídeo de hoje. Eu vou te explicar que mecanismos no teu cérebro levam você a tomar atitudes ruins. Mas eu vou te explicar também como você pode, a partir de hoje, treinar para que você tenha atitudes muito mais positivas diante de situações ameaçadoras. Nesse vídeo de hoje eu quero abordar com você o ciclo das emoções negativas e como é que a gente faz para se livrar, para sair desse ciclo todas as vezes em que a gente parece que está preso nele. Então acompanha comigo aqui o raciocínio e a gente vai concluindo aqui passo a passo situações que são negativas, mas também como é que eu posso fazer essas situações se tornarem positivas para que você tenha um melhor resultado sempre diante das mais variadas situações. Então acompanha aqui comigo. Primeiramente, vai acontecer um evento que a gente vai chamar de evento provocativo. E todo mundo passa por isso. Quer seja uma cena de ciúme, quer seja uma cena onde você é confrontado no teu trabalho, uma cena em casa, uma discussão doméstica. Então, comumente acontecem eventos provocativos. Às vezes uma briga no sinal de trânsito que você nem queria se envolver, mas alguém te deu uma fechada, enfim. Existem eventos provocativos basicamente o tempo inteiro. A grande questão não é esse tipo de evento acontecer ou deixar de acontecer. Eles vão acontecer. A grande questão é eu saber o que fazer para não cair na pior fase desse ciclo aqui. Então veja só, acontece um evento, digamos que vai ter uma festa no seu trabalho, ou então teve uma reunião e você não foi convocado, né? Nem para reunião ou nem para festa. Vamos imaginar aqui que tenha sido uma reunião. Então imagina que você descobriu, vai ter uma reunião com as pessoas mais importantes da empresa e eu não fui convocado para ela. Para algumas pessoas é normal ela pensar assim, bom, se eu não fui convocado, melhor para mim, não vou perder meu final de semana, não vão perder um dia à noite, vai ver que é alguma coisa que não me faz parte, né? Não me chamaram porque eu não faço parte do que vai ser discutido. Tem gente que é de boa com relação a isso. Mas tem gente que vai começar a pensar, vai entrar num efeito negativo, né? E a gente fala que a maneira que você vai pensar com relação a isso depende muito do teu filtro de crenças. Filtro de crenças, é exatamente isso. A maneira com a qual você foi criado, aquelas emoções ou situações que você foi envolvido, que para você elas estão gravadas de alguma maneira no teu cérebro, vai ser responsável pelo teu comportamento reativo frente àquela cena. Então, tem gente que tem um filtro bastante ruim, um filtro bem poluído, né? Onde aquela informação vai ser a pior coisa possível, devastador que aquela pessoa não tenha sido convocada para a reunião. E como eu te falei, outros vão estar de boa, não estão nem aí, parece que não é com ela, tá? Então, acontece esse evento aqui e ele passa pelo chamado filtro de crença das pessoas, do meu. E aí o que acontece? Nós temos um órgão que a gente já abordou muitas vezes aqui, do nosso sistema límbico, aqui no nosso canal, que é a amígdala cerebral. Essa amígdala, ela entra no primeiro momento em alerta. Opa, vai ter um evento e eu não estou. Ela entra em alerta. O que é que ela faz? Ela manda uma informação para uma outra área, que é a nossa memória emocional, que é o chamado hipocampo. Lá no hipocampo você vai descobrir o seguinte, essa situação já existe registro? Digamos, por exemplo, que você já tem registro, já teve a experiência de passar por aquela situação negativa e saber que ela teve um bom desfecho. Não, reuniões que não me chamaram, é porque eu não tenho nada a ver com ela. Então você sai do ciclo e não entra nesse pensamento automático negativo, que seria o passo 2 do ciclo, entenda? Tá? Entendeu isso? Então, olha só, qualquer coisa deixa os teus comentários aqui no vídeo para eu saber como é que você pensa, o que é que você entendeu, enfim. Então, se você percebe que o hipocampo consulta lá e diz, não, tá tudo bem, tranquilo, a amígdala fica de boa, aí o que está acontecendo é que essa reunião realmente não te interessa, você não entra no ciclo. Mas se você já passou por experiências de exclusão, que muitas vezes nem foi no mesmo ambiente, mas na tua casa, por exemplo, no ambiente familiar, você passa por essa situação de exclusão, aí o hipocampo faz com que você comece a entrar realmente num pensamento automático negativo. Basicamente, o nosso cérebro emocional, ele toma controle da situação e faz com que a gente não tenha a melhor avaliação racional possível.
tá? E aí a pessoa começa a pensar de maneira negativa e entrar num ciclo. Não gostam de mim, eu vou ser demitido, as coisas estão difíceis, essa empresa vai cortar a gente. A mesma coisa acontece no raciocínio doméstico. O seu marido pega o celular, ou a sua esposa, o telefone tocou, a pessoa pega o telefone e vai lá para fora atender. De repente ela saiu por conta do barulho. Mas para quem tem um filtro ruim, um filtro poluído, vai pensar o quê? Ih, tá me traindo, tem alguma coisa estranha, está acontecendo. Né? Aquela mulher que já viu a mãe ser traída pelo pai, aquela mulher que já teve experiências negativas, ela vai começar a pensar de acordo com o filtro dela. Então os pensamentos são os piores possíveis. Tá? Pensamento de ser abandonada, de ser deixada, de ser humilhada, ou no caso do trabalho, pensamento de perder o emprego. E tudo isso aqui ativa o nosso estresse emocional. A gente começa a ter, dentro dessa questão aqui emocional, respostas químicas, né? Respostas químicas. Ou seja, produção de cortisol, produção de adrenalina, o coração passa a bater mais forte, a boca seca. E quando isso está acontecendo, a gente sabe que o nosso sistema emocional preparou a gente ao longo dos milhões de anos de evolução aí para ter uma reação de luta e fuga, para ter uma reação muitas vezes para defender a sua vida, para defender o seu corpo, e aí o cérebro não entende que você está num ambiente politizado, organizado, não, você vai mandar bala naquele ambiente mesmo, e é aí que você enfia o pé na jaca, é aí que você mete os pés pelas mãos. Então, entra num quadro de estresse emocional. E aí a pessoa começa a pensar numa estratégia de defesa, porque tudo que nós fazemos, por incrível que pareça, é pensando em a gente se defender de alguma maneira. Então, para alguns, a melhor defesa é o ataque. É chegar para o chefe e dizer, eu estou sabendo que tem uma reunião, eu não fui chamado. Que história é essa? É chegar para o marido ou para a esposa e dizer, por que foi atender o telefone aí fora? O que está acontecendo? Que palhaçada é essa? Calma, eu estava tentando ouvir a ligação, estava ruim o sinal, entende? E aí a pessoa começa a entrar nessa estratégia de defesa e a desenvolver esse ciclo negativo dentro dela. Você pode, inclusive, nesse tempo aqui, enquanto você desenvolve a estratégia de defesa, ao invés de desenvolver uma estratégia de defesa para manter o teu padrão de estourar, digamos assim, de se defender violentamente, pensar numa defesa para sair daquela situação. Mas muita gente fica preso aqui, fica presa nesse sentido. E aí, o que vai acontecer é que você acaba tendo uma expressão da emoção. Note, até aqui você pensou, você criou uma estratégia antes de agir. Aqui está a ação, aqui está o pensamento, aqui está o planejamento da ação, que começa a sofrer interferência, a tua região do córtex cerebral, a tua região racional, ela começa a ser influenciada por esse monte de hormônio que tem aqui, tá, do estresse emocional, e a gente passa a não ter o melhor planejamento aqui. É aqui que você planeja a besteira que você vai fazer, consciente ou inconscientemente. Né? Você fala, eu nem sei o que aconteceu, parece que um espírito tomou de conta de mim, parece que foi obra do demônio, o demônio nem passou perto, tá? Foi realmente uma coisa que você produziu baseada aqui, ó, no teu filtro de crenças. E aí, uma vez que você consegue racionalizar aquela experiência e pensar, meu marido não tem esse caráter, nunca me traiu, nunca faria isso comigo. Minha esposa também não. O meu chefe é um cara que eu confio, gosta do meu trabalho. Se tem essa reunião é porque realmente eu não estou envolvido. Então você consegue racionalizar. E a expressão dessa emoção vai ser a melhor possível. Você vai embora, tranquilo. No outro dia procura saber se houve alguma coisa que é importante para você ou não. Enfim, nem liga. Ou então, de fato, essa expressão pode ser a mais negativa possível. Então aqui você vai se enfiar normalmente em um confronto com alguém. Aqui você vai ter brigas com alguém, né? Fora o que você faz consigo mesmo, porque muitas vezes esse confronto nem é no seu trabalho. Esse confronto ele pode acontecer na casa. A pessoa tem a briga lá, enfia o pé na jaca e chega em casa e vai descontar na esposa e nos filhos. E isso faz com que você traga aquele evento provocativo para dentro de casa. Isso já aconteceu em inúmeras famílias no mundo inteiro. Traz aquele evento provocativo, um novo evento provocativo, e ensina para a amígdala, para o hipocampo dos teus filhos, da tua esposa, uma experiência negativa. Eles já ficam sobressaltados toda vez que papai está vindo para casa, ai meu Deus, vai ter confusão. Se você faz isso com frequência, né? Mamãe está vindo para casa, ai meu Deus, que confusão. E isso gera na pessoa uma crença que vai ecoar com o tempo. Entenda, a família é a base da nossa gestão emocional. Quanto melhor foi a gestão emocional da sua família, melhor. Quanto mais saudável for o ambiente, melhor você será frente às respostas que você tem que dar ao mundo.
E o mundo não é fácil, a gente sabe disso, tá? Então é preciso que a gente cuide não só da nossa saúde, não só desse estresse emocional, mas também é preciso que a gente cuide exatamente daquilo que nós estamos criando, o ambiente emocional dos nossos filhos, né? Tem, por exemplo, muitos casos de divórcio que a mulher chega e fala, não aguento mais o meu marido, ele só imprime isso aqui na minha cabeça, ele só traz evento provocativo, né? Ela vai dizer assim, eu não tenho culpa da infância dele ter sido doentia, ter sido dolorosa, ou vice-versa também, né? Eu não tenho culpa. E aí tá querendo imprimir isso nas crianças e aí a mulher se desespera porque vê o marido pegando o inferno que foi a vida dele no passado e colocando hoje na vida dele. Então isso aqui é uma espécie de ciclo vicioso. E para aprofundar ainda mais, tem um outro elemento chamado epigenética. À medida que um ambiente emocional é altamente negativo, altamente carregado, altamente puxado, o que é que vai acontecer? Aquelas emoções influenciam a expressão de genes negativos nos teus filhos, em você mesmo, e vocês podem adoecer, né? Pode desenvolver um câncer, desenvolver uma outra doença autoimune qualquer, que possa prejudicar demais a saúde das pessoas envolvidas. Mas para que você não enfie o pé na jaca, primeira coisa importante é estabelecer que crenças, que comportamentos eu quero ter. É perfeitamente possível a pessoa ressignificar as crenças que tem, né? Para ressignificar também os comportamentos que tem. A pessoa começar a valorizar a sua importância dentro de casa. Por exemplo, note que nas duas situações, trabalho ou situação doméstica, a pessoa não se dá o menor valor. Não se dá o menor valor. Por exemplo, no trabalho, é uma reunião, eu não fui chamado. Peraí, quanto você vale no seu trabalho, porque pelo fato de você não ter sido chamado para uma reunião, você vai ser descartado ou demitido? Será que o teu valor está agregado a isso? Então é preciso que você pense, é preciso que você racionalize isso, tá? Será realmente que o meu valor é tão baixo que por conta de uma reunião que eu ouvi falar que vai ter, eu estou me tremendo dentro dessa empresa? E a partir daí é interessante que você ressignifique o seu papel ali, que você pense na sua importância ali. Muitas vezes também a pessoa até fica com medo dessa reunião porque ela sabe que não está produzindo bastante. Então será que não é hora de acordar e para mudar essa crença de que você empacou, de que você está sendo negativo, você se superar ali como pessoa, como profissional e em casa como pessoa e como pai? Para evitar esse medo todo que está gerando. Então, primeira coisa é a formação de crenças. Elas podem ser formadas em impacto emocional, sim, mas essas crenças podem ser formadas também gradativamente a partir do teu racional, ok? Outra, como eu costumo dizer, eu não escolho o pensamento automático negativo que entra em mim, mas eu escolho o pensamento que fica. Então, os pensamentos da gente estão sob o nosso comando. E a Bíblia diz, por exemplo, né, falando de neurociência e de Bíblia também, que são as duas coisas que eu acredito na vida, que assim como tu pensas, tu és. Então, se eu estou pensando toda hora que eu sou negativo, ou que algo negativo pode acontecer, eu estou criando aquele ambiente de possibilidades na minha vida. E esse ambiente de possibilidades sendo criado está me direcionando para que lugar? Para um lugar extremamente negativo. Tá? E aí você pode evitar entrar nesse estresse emocional, ou quando entrar, através também de respostas químicas, eu posso sair daqui. Tá? Você pode, por exemplo, fazer uma atividade física, correr. Tem gente que simplesmente corre. Eu já vi casos, por exemplo, quando eu morei em Londres e quando eu estava no intervalo de um treinamento, intervalo que interessante. Eu tinha saído de um hotel para ir tomar um café, tá? num café conhecido lá, para conversar com algumas pessoas. Tinha saído nesse intervalo e aí tinha uma moça, eu não tinha nem visto, foi uma aluna minha que falou, olha professor, tem uma menina chorando ali. Ela parou, a bicicleta chorava em inglês, chorava alto. Ela simplesmente perdeu o pai e saiu para pedalar, no intuito de que a dopamina produzida acalmasse o corpo dela. Claro que não precisa chegar a tanto, né? Alguém morreu, você vai pedalar. Mas você pode ter atividade física constante, correr, tá? Gerar boas emoções, evitar filme de terror, evitar livro ruim, evitar excesso de noticiário que não leva ninguém a nada, né? Discussões políticas infundadas e que me tirem desse quadro de estresse emocional e que façam o teu cérebro produzir dopamina e endorfina, tá certo? Muito bem. Estratégia de defesa. Procure não escolher aquela estratégia de se vitimizar e nem a de atacar. Procure entender. A melhor estratégia é o que está acontecendo. Tem culpa minha, tem participação minha. Assumir a responsabilidade sobre um evento que está te acontecendo, seja no pessoal, seja no profissional, tá certo? E a partir daqui, procurar expressar a tua emoção da melhor maneira possível. Eu não consigo, parece que eu explodo, então saia. Saia porque assim, essa explosão, tá? É mais ou menos assim, é como se fosse fogo. O fogo apaga, chega uma hora que não tendo o que queimar, ele apaga. O fogo só continua se houver o que queimar. Então se você está pegando fogo, sabe, vai para um lugar em que aquele fogo apague.
Ou seja, se eu estou dentro de casa com raiva, vai dar uma volta no quarteirão, sai, pega o carro, dá uma volta, ou vai andando mesmo, pega o cachorro. Você pode gerir a sua expressão emocional. Eu posso reivindicar a mesma coisa, perguntar para minha esposa, por que você foi atender o telefone lá fora? Aconteceu alguma coisa? Mas de uma maneira completamente diferente antes de vir com a espada na mão. Entende? Eu posso chegar no meu trabalho e perguntar, chefe, teve uma reunião ontem, era importante que eu participasse, eu não fiquei sabendo, desculpa. E ele vai dizer, não, a reunião era sobre a compra do café e do açúcar, mudou o fornecedor. E nem era tudo aquilo que você pensava. Eu espero que esse vídeo tenha levado você a uma grande reflexão. Esse ciclo é muito importante. Eu até recomendo que você veja mais de uma vez para que você entenda e envie esse vídeo para aquelas pessoas, sabe, que são estouradas, que de fato metem os pés pelas mãos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber sempre vídeos de qualidade, vídeos de reflexões sobre o nosso comportamento, o nosso cérebro, o nosso crescimento pessoal e profissional, e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu enviar um novo vídeo. E vou deixar aqui abaixo desse vídeo os contatos para que você tire alguma dúvida, para que você comente aqui no nosso canal sempre que você achar que é importante para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.